Tá. 3, 2, 1. Fala o título. Então, ceratocone. Ceratocone. Vamos lá. Olhou para mim. Foi. Tá. Ceratocone é uma doença da córnea, onde começa a acontecer um aumento da curvatura progressiva e, ao mesmo tempo, um afinamento da sua espessura. Então, ceratocone é uma doença da córnea, aonde a córnea ela começa a aumentar, a ter um aumento da sua curvatura. Ceratocone. Ceratocone é uma doença da córnea, onde acontece um aumento progressivo da curvatura da córnea e também um afinamento da sua espessura. Então, o que significa? Agora ele funciona. Ceratocone é uma doença onde acontece um aumento da curvatura da córnea e também uma redução da sua espessura. Então, explicando em uma forma mais simples, a córnea ela se torna mais pontuda e afinada. Isso provoca um embaçamento da visão que não melhora com a utilização dos óculos. A causa do ceratocone é desconhecida. Nós sabemos hoje que há uma série de genes que estão envolvidos no seu aparecimento e também há outros fatores externos, como o fator traumático, em pessoas que têm uma conjuntivite, uma alergia nos olhos e começam a coçar muito os olhos. Isso pode propiciar uma redução da força da estrutura da córnea e o aparecimento do ceratocone. Vamos falar desenvolvimento, diagnóstico. Desenvolvimento, diagnóstico e tratamento. O ceratocone, geralmente, ele aparece na adolescência, entre os 13, 15 anos, e continua evoluindo até os 25, no máximo uns 30 anos. Então é muito importante o diagnóstico precoce para que nós consigamos tratar ou as causas ou fazer um tratamento adequado para não haver tanto comprometimento da visão. Então, Beleza. Ok, peraí. O diagnóstico do ceratocone ele é feito com o exame oftalmológico. Então, o exame de ceratometria nos ajuda a ter uma ideia de como está a curvatura da córnea e a associação de outros exames, como uma tomografia, nos ajuda a perceber quais são os nuances dessa doença. O tratamento ele pode ser feito com a utilização de lentes de contato, mesmo lentes de contatos gelatinosas ou lentes de contato rígidas, lentes esclerais, implante de anéis esclerais para aplanar. Foi. Vamos lá. É uma palavra difícil, mas eu entendi o que ela vai fazer. Vamos lá. O tratamento do ceratocone, vou falar para você. O tratamento do ceratocone, ele pode ser realizado com a utilização de colírios antialérgicos para o controle da alergia, utilização de lentes de contato tanto gelatinosa como rígida, ou até mesmo as novas lentes esclerais, o implante de lentes de... Ele está parando aí. Vamos lá, o tratamento. Vamos fazer essa parte? Xeretou aí? Tá. Então, o tratamento pode ser realizado com a utilização de colírios antialérgicos para controle da alergia, a utilização de lentes de contatos gelatinosas ou lentes rígidas, até mesmo as lentes esclerais nos casos mais graves, o implante de anéis esclerais para aplanar mais a córnea, a realização de crosslink para aumentar a força das fibras da córnea e até mesmo o transplante de córnea. Vamos lá. O ceratocone é uma doença que afeta a córnea Vamos lá. O ceratocone é uma doença que atinge a córnea e provoca uma alteração da curvatura e também da espessura da mesma, tornando ela mais... Vamos lá de novo. O ceratocone é uma doença que afeta a superfície da córnea. A córnea ela se torna mais alongada e mais fina
o que dá vamos de novo. Você entende super desse assunto, então se acalma. O ceratocone é uma doença que atinge a córnea e ela evolui com o aumento da curvatura e redução da espessura da mesma. Há diversas causas que estão relacionadas ao aparecimento. Tá difícil, hein? Vamos lá. O ceratocone é uma doença que afeta a córnea e O ceratocone é uma doença que afeta a córnea e ocorre um aumento da curvatura e uma redução da espessura da mesma. Vários fatores estão ligados ao aparecimento dessa doença e as causas são desconhecidas, mas sabemos que há alguns genes que atuam no aparecimento da doença, assim como fatores externos, como a alergia ocular e o trauma decorrente de coçar frequentemente os olhos. O diagnóstico é realizado através de um exame oftalmológico e exames especiais como a tomografia do olho. O tratamento ele é realizado com a utilização de colírios para tratar a alergia, através do uso de lentes de contato especiais, como a lente escleral ou as lentes rígidas, implantes de anéis no interior da córnea para torná-la um pouco mais estável, a utilização de tratamentos como crosslink para tornar essa córnea mais forte ou até mesmo o transplante de córnea. Mas o principal é o diagnóstico precoce, pois essa doença começa na adolescência e evolui até os seus 25 ou 30 anos. E o diagnóstico através do exame oftalmológico é a única maneira de detectar essa doença. Chegou, né? Se o seu filho apresenta problemas de enxergar na escola ou durante o dia a dia, vamos lá. Se o seu filho apresenta problemas para enxergar na escola ou no dia a dia e muitas vezes a sua visão não melhora mesmo com a utilização de óculos, é possível que ele esteja desenvolvendo um ceratocone. Ceratocone é uma doença que afeta a córnea e ocorre um aumento da curvatura da mesma e uma redução da sua espessura. E a visão ela não melhora com a utilização dos óculos. Essa doença é progressiva, afeta mais os adolescentes na faixa de 13 até os seus 25, 30 anos, e a única maneira de diagnosticar é através do exame oftalmológico. Há diversas formas de tratamento e quanto mais precoce, mais fácil se torna a resolução do problema. Pode fazer uma abertura mais coloquial. Hoje nós vamos falar sobre MIGS, tá. Que é uma sigla e tal. São 10 vídeos. Uma nova técnica, vamos falar do MIGS primeiro, né? Falar o título. MIGS, uma nova técnica cirúrgica vem revolucionando o tratamento do glaucoma nos últimos anos, que é o MIGS. O MIGS é a sigla em inglês para cirurgia de glaucoma minimamente invasiva, ou seja, em poucos minutos é feita o implante de um stent dentro do olho e com isso se consegue controlar a pressão intraocular. O glaucoma é uma doença neurológica que afeta o nervo óptico e pode levar à cegueira. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E Não, isso daí nós vamos falar lá do glaucoma. Glaucoma, tá certo. Então agora nós vamos falar MIGS. Tá. Então vamos começar assim, falando com o público. Tá bom. Hoje nós vamos falar sobre uma nova técnica para o tratamento do glaucoma que vem revolucionando nos últimos anos, certo? Isso. Vamos de novo sendo certo, cara. Vamos. Hoje nós vamos falar de uma técnica cirúrgica para o tratamento do glaucoma que vem revolucionando o tratamento dessa doença. É o MIGS, sigla em inglês para microcirurgia minimamente invasiva para o glaucoma. Com isso, conseguimos... Era o glaucoma, ok, pronto. Ali. Aí agora você vai lá para o texto? Aí eu vou começar o texto. Então deu certo. Eu vou terminar ali no glaucoma e agora vai off. Pode ir. Com o passar dos anos, pode ocorrer o aumento da resistência da drenagem do humor aquoso, líquido presente dentro do olho, que leva ao aumento da pressão. O stent utilizado nesta cirurgia
restabelece a comunicação da câmara anterior do olho com o sistema que drena o humor aquoso, reduzindo a pressão dos olhos. O stent é muito pequeno, menor do que 1 milímetro. Ele é implantado através de uma cirurgia com anestesia local, através de uma incisão milimétrica na córnea, muito semelhante à feita para a cirurgia de catarata, e utilizando o... Travei aqui. Deixa eu dar uma mudada aqui. O stent é muito pequeno, menor... O stent é muito pequeno, menor do que 1 milímetro. Ele é implantado através de uma cirurgia com anestesia local, através de uma incisão milimétrica na córnea, muito semelhante à feita para a cirurgia de catarata. E utilizando o injetor, o stent é implantado no trabeculado, estrutura que fica no ângulo entre a córnea e a íris no olho, que é responsável pela drenagem do humor aquoso, reduzindo a pressão. Todo o procedimento dura apenas alguns minutos. Ok. Pronto, aí a gente... Tirar esse papelzinho. Agora é encerrar. Tá. Na grande maioria dos pacientes estudados após esse tipo de tratamento, foi possível reduzir bastante a quantidade de colírios utilizados no dia a dia ou até mesmo a suspensão completa dos colírios. Mesmo... Vamos começar assim. Qual a vantagem desse tratamento? Tá. Aí você entra com essa parte. Tá bom. A grande vantagem deste novo tratamento é a redução do uso de colírios ou até mesmo a suspensão dos mesmos. A maioria dos pacientes tratados com este novo stent conseguem ter a sua... A grande vantagem deste novo tratamento é o controle da pressão intraocular, mesmo sem a utilização de colírios. A grande maioria... A grande vantagem deste novo tratamento é que a grande... Não, vamos, tranquiliza. Bem coloquial. Tá. Lembra da senhorinha. Tá bom. A grande vantagem deste novo tratamento é que os pacientes... de novo. Que foram submetidos. A grande vantagem deste novo tratamento é que os pacientes que são submetidos a esse novo tratamento... Que foram submetidos. A grande vantagem deste novo tratamento é que os pacientes que foram submetidos ao implante do novo stent conseguiram controlar a sua doença, mesmo sem a utilização de colírios. Muito poucos precisaram dar uma melhorada nisso. Não. Aí você deve me perguntar, mas qual é a vantagem desse tratamento? Faz essa brincadeira. Tá bom. E você deve perguntar, qual a vantagem desse novo tratamento? Bem, além da cirurgia ser bastante rápida, esse novo tratamento permitiu, na grande maioria dos pacientes tratados, a redução no uso de colírios, que são bastante... acaba sendo bastante incômodo, né? Bem, você deve me perguntar qual a grande vantagem desse novo tratamento. Além do tempo bastante curto da sua cirurgia, esse novo stent permitiu que, na grande maioria dos pacientes tratados, houvesse a redução no uso de colírios, que são bastante desconfortáveis quando utilizados por um longo período de tempo. Em muitos pacientes também foi possível a suspensão completa do uso dos mesmos, sem comprometimento do controle da doença, portanto, permanecendo com a sua visão preservada por muito tempo. Isso. Catarata é uma doença que afeta o cristalino dos olhos, a lente natural do olho que serve para acomodar a imagem até a retina. Com o passar dos anos, essa lente ela perde a sua transparência. Vamos lá de novo. Pode olhar para mim. Tá bom. A catarata é uma doença que causa uma redução da transparência do cristalino,
prejudicando a visão e... No anterior você falou que o que é o cristalino. A catarata é uma doença que afeta o cristalino, a lente natural dos olhos que permite que as imagens se foquem naturalmente na retina. Com o passar dos anos, essa lente ela perde a transparência e as imagens não conseguem se focar com a mesma precisão de antes. Com isso, é necessário uma cirurgia para substituir essa lente por uma lente artificial. Essa cirurgia é uma cirurgia bastante comum hoje em dia, feita com... Vamos fechar um. Vamos começar de novo, porque a gente já está em 30. Vamos falar primeiro de tal idade, né? Com certeza você já ouviu em algum momento alguém dizer que iria fazer uma cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é bastante comum hoje em dia nas pessoas a partir dos seus 50, 60 anos. E isso acontece devido a uma redução da transparência do cristalino, a lente que ajuda a focalizar as imagens na retina. Com o passar dos anos, essa lente perde esta capacidade, sendo necessária a substituição da mesma por uma lente artificial. Essa lente artificial é implantada dentro do olho em uma cirurgia que dura apenas alguns minutos e geralmente é feita apenas com a utilização de alguns colírios como anestesia. Após a cirurgia, há um período de recuperação e, em alguns pacientes, a redução... Estava ótimo. Tá. Pode. Deixa eu ver uma coisa. Acho que agora ele pode ficar olhando para você. Para a câmera. Geralmente, após a cirurgia, há uma redução considerável na graduação dos óculos. Em alguns casos, com a utilização de lentes especiais, como as lentes multifocais ou as lentes tóricas, é possível até mesmo a independência total da utilização dos mesmos. Acho que não é? É, vamos lá de novo. Pera lá. Foi. Após a cirurgia, o planejamento da cirurgia é muito importante, pois é uma grande oportunidade de se implantar uma lente especial dentro dos olhos que consiga reduzir ou até mesmo eliminar completamente os óculos. Ou seja, A pessoa opera da catarata. Ela opera da catarata e pode ficar livre dos óculos que ela usou uma vida inteira. O planejamento da cirurgia é muito importante, pois a cirurgia de catarata é uma grande oportunidade para reduzir em muito a quantidade de grau que é utilizado nos óculos ou até mesmo ficar independente dos óculos, com o implante de lentes especiais como as lentes multifocais. Ou seja, opera-se da catarata e, ao mesmo tempo, tem-se a grande oportunidade de ter a independência do uso de óculos, que muitas vezes é feito durante uma vida toda. Eu estou dando uma gaguejada, vamos. O planejamento da cirurgia é muito importante, pois a cirurgia de catarata é uma grande oportunidade para conseguir uma redução importante na graduação dos óculos ou, em muitos casos, é possível até mesmo se tornar independente dos mesmos, com a utilização de lentes especiais como as lentes multifocais. Portanto, a cirurgia de catarata é uma grande oportunidade para se conseguir ficar... Fala duas vezes a mesma coisa. É muito importante. Fala bem... Vou colocar você que fala. Bem solto. Porque o doutor é todo sério, não vai falar assim. O planejamento pré-operatório da cirurgia de catarata é muito importante, pois é uma grande oportunidade de, ao mesmo tempo, se livrar da catarata e também ficar livre dos óculos, pois com a utilização de lentes especiais como as lentes multifocais é possível corrigir praticamente todos os erros refrativos que a pessoa possui e que muitas vezes... Erros refrativos. O planejamento pré-operatório da cirurgia de catarata é muito importante, pois é uma grande oportunidade de, ao mesmo tempo, ficar livre da catarata
e também livre dos óculos, através da utilização de lentes especiais, como as lentes multifocais, que propiciam a visão a longa distância, meia distância e perto também. Isso. Deu o recado. Daí. Foi. Vamos de novo. Pode ir. O planejamento pré-operatório é muito importante. Vamos de novo. O planejamento da cirurgia é um momento bastante importante. Vamos de novo. O planejamento da cirurgia é muito importante, pois é uma grande oportunidade de ao mesmo tempo se ver livre da catarata e também livre dos óculos, pois através do implante de lentes especiais, como as lentes multifocais, é possível, em apenas um procedimento, conseguir eliminar todos os... Mudar de lugar, porque eu estou preocupada com... Vou fazer sombra na minha cabeça na luz. O planejamento da cirurgia... O planejamento da cirurgia é muito importante, pois é uma grande oportunidade em se livrar da catarata e também se livrar dos óculos. Espera aí, vamos de novo, que assim ficou bom. O planejamento pré-operatório é muito importante, pois é uma grande oportunidade de ao mesmo tempo conseguir se livrar da catarata e também se livrar dos óculos. Vamos de novo. Aí lembra de falar que dependendo da lente que a gente colocar, a pessoa vai estar... Pode ir? O planejamento da cirurgia é um momento muito especial. O planejamento da cirurgia de catarata é muito importante, pois em apenas um procedimento há a oportunidade de se livrar da catarata e também dos óculos, que muitas vezes é utilizado por uma vida toda. Com a utilização de lentes especiais, como por exemplo as lentes multifocais, é possível eliminar grande parte dos graus que uma pessoa possui, que comprometem a sua visão tanto longe, meia distância e perto. Portanto, é uma grande oportunidade de recuperar a visão e a qualidade de vida. Ótimo. Ficou bom? Pronto, pode ir. Pronto? Ok. Muitos pacientes chegam ao consultório com interesse em ficar livre dos óculos. A partir dos 40, 50 anos, essa necessidade dos óculos se torna cada vez mais necessária, pois o cristalino ele vai perdendo a... Vamos de novo. Capacidade de focalizar as imagens. Isso. Muitos pacientes chegam ao consultório com interesse em ficar livre dos óculos. E a partir dos 40, 50 anos, essa necessidade é cada vez maior e as cirurgias tradicionais, as cirurgias a laser, não são... Muitos pacientes, a partir... Não. Vamos de novo. Muitos pacientes vêm ao consultório com interesse em ficar livre dos óculos. E a partir dos 40, 50 anos, essa necessidade se torna cada vez maior, pois o cristalino começa a envelhecer e acontece a redução da capacidade de focalizar as imagens vistas de perto. Vamos para um outro... Falando? Pode ir. E também, a partir desta idade, o cristalino começa a perder a sua transparência com o aparecimento da catarata. Com isso, há uma grande oportunidade de tratar a catarata e também tratar todos os problemas de visão com o implante de uma lente... Muitos pacientes procuram o consultório com interesse em ficar livre dos óculos. A partir dos 40, 50 anos, a necessidade dos óculos é cada vez maior, pois o cristalino ele vai perdendo a capacidade de focalizar as imagens próximas na retina. E... Não ficou catarata. Muitos pacientes procuram o consultório com interesse em ficar livre dos óculos. E a partir dos 40, 50 anos em diante, essa necessidade se torna cada vez mais comum, pois o cristalino começa a envelhecer e perder a capacidade de focalizar as imagens, tornando a necessidade dos óculos muito mais constante. Com o aparecimento... Vamos dar uma... Também com o envelhecimento do cristalino, ocorre a...
Também ocorre uma redução da transparência do cristalino com o aparecimento da catarata. E esta é uma grande oportunidade de se conseguir corrigir a catarata e implantar uma lente intraocular que consiga resolver todos os problemas de visão, com as lentes trifocais, que permitem a visualização das imagens para longe, meia distância e perto e permitem a independência dos óculos. Isso, agora o off. Então vamos lá. Pode ir. Esta cirurgia é realizada através de microincisões na córnea com a substituição do cristalino que se encontra deficiente para a acomodação e a transmissão da luz e o implante da lente trifocal permite a correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo, além da correção da visão para perto e meia distância. Ok? Aí vai reduzindo, né? Pode ir. As lentes trifocais permitem o restabelecimento da visão o mais próximo da natural possível. Faltou o resto ainda. Vamos de O novo. mais próximo possível da natural, Isso. proporcionando liberdade dos óculos e qualidade de vida. Pode ir. As lentes trifocais permitem o restabelecimento da visão o mais próximo da natural possível, permitindo Proporcionando liberdade dos óculos e qualidade de Isso. vida. As lentes trifocais permitem o restabelecimento da visão o mais próximo da natural possível, permitindo liberdade dos óculos e qualidade de vida. Isso aí, só vamos fazer uma. Quer coisa melhor do que ficar livre dos óculos? Aí. As lentes trifocais permitem o restabelecimento da visão o mais próximo do natural possível, permitindo a independência dos óculos e qualidade de vida. A câmera. Beleza, gravando. Com o passar dos anos, aumenta a necessidade da utilização dos óculos. E muitos perguntam, terei que utilizar óculos para o resto da vida? Será que não há uma solução para que eu consiga ficar independente do uso dos óculos? Bem, com o advento das novas lentes tóricas trifocais, isso já é possível, pois além de corrigir a visão para longe, meia distância e perto, elas também corrigem o astigmatismo, que embaça a visão tanto longe como perto e muitas vezes é necessária a utilização de correção praticamente permanente. Vamos fazer. Melhorou, mas continua enxergando mal. Será que isso vai acontecer comigo? Com o passar dos anos, aumenta a necessidade da utilização de óculos. E muitos perguntam, terei que usar óculos para o resto da vida? Será que não existe uma solução para que eu fique independente do uso de óculos? Bem, isso hoje já é possível, com o advento das lentes trifocais tóricas, que além de corrigir a visão para longe, meia distância e perto, também corrigem o astigmatismo, que antigamente não era corrigido pelas lentes tradicionais e com isso os pacientes continuavam a precisar de óculos mesmo com essas lentes. Acho que não ficou bom, né? Beleza, pode ir. Com o passar dos anos, aumenta a necessidade do uso dos óculos. E muitos perguntam, terei que utilizar óculos para o resto da vida? Será que não há uma solução que consiga que eu fique... Não se prende no seu texto. Tá bom. Com o passar dos anos, aumenta a necessidade do uso dos óculos. E muitos perguntam, será que terei que usar óculos para o resto da vida? Será que não há uma solução que permita que eu fique independente dos óculos? Bem, até um tempo atrás isso não era possível, pois a grande maioria dos pacientes que possuem astigmatismo não conseguiam ter esse problema corrigido e por isso permaneciam utilizando óculos mesmo após a cirurgia de catarata. Isso não está bom. Bem, você deve conhecer alguém que provavelmente fez uma cirurgia de catarata para se livrar dos óculos e continuou tendo necessidade da utilização dos mesmos. Isso, muito provavelmente, é devido ao astigmatismo, que é uma alteração dos olhos devido... Não, vamos lá. E aí, lá no início, você falou que fez a cirurgia de catarata para se livrar dos óculos. E não. Então, vamos voltar lá no começo. Então, acho que vou voltar naquele mesmo comecinho do texto lá. Vai. Com o passar dos anos... Vamos lá.
Com o passar dos anos, há um aumento da necessidade da utilização dos óculos. E muitos perguntam, terei que utilizar óculos para o resto da vida? Será que não há uma solução que permita a independência dos óculos? Bem, isso até algum tempo atrás não era possível para quem possuía astigmatismo muito alto, que é uma alteração da superfície da córnea. Não. Tá bom. Não tá me entendendo, tá bom? Hã? Tá bom? Tá. Então a gente pode preservar esse comecinho e cortar, fazer um outro. Pode ir. Bem, isso se tornou possível com o advento das lentes trifocais tórica, que além de corrigir... Bem, isso se tornou possível com o advento das lentes trifocais tóricas, que além de corrigir a visão para longe, meia distância e perto, também corrigem o astigmatismo, que causa grande embaçamento tanto longe como perto. Não, vamos mudar isso aí. Tá bom. O astigmatismo é uma grande... O astigmatismo é uma das causas do embaçamento visual, e até então não era possível a sua correção totalmente com o implante de uma lente intraocular. Isso mudou com o advento da lente trifocal tórica, que corrige, além da visão para longe, o astigmatismo é uma das causas do embaçamento visual e a sua correção até então não era possível pelas lentes especiais. Isso mudou com o advento da lente trifocal tórica, que permite a correção da visão para longe, meia distância e perto e também corrige o astigmatismo, permitindo a liberdade dos óculos. Pode fazer? Pode? As lentes intraoculares são implantadas nos olhos. Peraí, não. Isso. As lentes intraoculares são implantadas nos olhos e são recomendadas se seu oftalmologista identificar que suas lentes naturais estão ficando opacificadas. Ao contrário da maioria das lentes, as lentes trifocais tóricas possuem diferentes faixas de visão que permitem que seus olhos se adaptem confortavelmente para enxergar coisas próximas e também as distantes, deixando você livre para curtir a vida sem precisar constantemente mudar os seus óculos. Ok. Foi áudio. Há diversas formas de Há diversas formas de se ficar independente dos óculos. Uma delas é através de uma técnica cirúrgica chamada PRK. PRK é uma cirurgia onde é utilizado um laser que remodela a superfície da córnea, corrigindo os graus de miopia, astigmatismo e... Olha, fugiu. Branco. De novo? Vamos do início. Há várias formas de se ficar independente dos óculos. Uma delas é através da cirurgia a laser. A técnica PRK é uma técnica... Há diversas formas de se ficar livre dos óculos. Uma delas é com a utilização de uma técnica... Há várias formas de se ficar livre dos óculos. Uma delas é através de uma técnica chamada PRK. PRK é uma técnica... Está saindo, né? Acho que é a chuva. Há várias formas de se ficar livre dos óculos. Uma delas é com a utilização de uma técnica chamada PRK, onde, através da utilização de um laser, é feita a remodelação da superfície da córnea, tratando erros refrativos como a miopia, astigmatismo e hipermetropia. Aí a gente pode ir para o... A técnica é feita... Vai lá. Nessa técnica é feita a remoção do epitélio, permitindo com que o laser
remodele diretamente o estroma da córnea, corrigindo os erros refrativos que porventura atrapalhem a visão. É utilizada uma lente de contato que propicia a recuperação desse tecido e que é retirada após 3 ou 4 dias. Nesta técnica é feita a remoção do epitélio, que é o tecido que cobre a córnea. Após isso, o laser remodela a superfície do olho, corrigindo os erros refrativos. Uma lente de contato é colocada como um curativo e permanece nos olhos por 3 a 4 dias. Após isso, ela é removida e a visão se recupera normalmente. Só que como vai estar aqui? Gravando. Nesta técnica é removido o epitélio, tecido que cobre a córnea. Após isso, é feita o laser que remodela a sua superfície, corrigindo os erros refrativos. É colocada uma lente de contato que funciona como um curativo por 4 ou 5 dias. Aí agora que eu falo que tem que ter. Pode ir. Após a retirada da lente de contato, a visão demora algumas semanas ou meses para se estabilizar, mas já é... Após a retirada da lente de contato, a visão demora algumas semanas ou meses para se estabilizar, mas já não é mais necessário a utilização dos óculos e, portanto, o paciente fica independente deles. Ótimo. Pode ir. Há diversas técnicas cirúrgicas para a correção da visão. Uma das mais populares hoje em dia é o LASIK, uma técnica que permite a correção de uma forma segura dos erros refrativos que nos fazem utilizar óculos. Não ficou bom, não ficou bom? Ficou? Tá. Então a gente parte para o vídeo. Fazer um off. Isso. Aí você vai. Pode ir. A cirurgia é realizada utilizando-se... Espera aí, vamos começar de novo. Após a anestesia, utilizando-se colírios, é realizado a construção de um flap na superfície da córnea. Esse flap ele pode ser feito utilizando-se uma lâmina ou um laser de fento segundo. Após a construção do flap, ele é levantado e o laser atua no estroma da córnea, fazendo a correção da visão. Bom, Só isso. pode ir. Desculpa. Glaucoma é uma doença neurológica que afeta o nervo ocular. Ela não dá nenhum... Ixi, beleza, né? Salvou. É. Pode ir. O glaucoma é uma doença neurológica que afeta o nervo ocular. Ela não tem uma idade para o aparecimento, mas geralmente acomete mais as pessoas a partir dos 40 anos. Ela também não... Não tá bom. Vou começar do início. Começando do início. O glaucoma é uma doença neurológica que afeta o nervo ocular e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Ai, parei. O glaucoma é uma doença neurológica que afeta o nervo ocular e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É uma doença que, na grande maioria das vezes, não dá nenhum sinal ou sintoma e, portanto, a pessoa começa a perder a visão progressivamente e não percebe isso. A única forma de diagnosticar o glaucoma é através do exame oftalmológico, da avaliação da pressão intraocular e da avaliação da saúde do nervo óptico. As formas de tratamento do glaucoma é com a utilização de colírios que vão reduzir a pressão intraocular,
ou através das cirurgias fistulizantes, que permitem a saída do líquido de dentro do olho, ou através das novas cirurgias microinvasivas, as MIGs, que permitem o controle da pressão com uma cirurgia minimamente invasiva. Acho que não ficou bom isso. Glaucoma é um grupo de doenças que afetam o nervo ocular. O glaucoma é um grupo de doenças que afetam o nervo ocular. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E, infelizmente, a grande maioria dos pacientes não sente nenhum sintoma ou sinal do aparecimento da doença. É uma doença que ainda nós não conhecemos muito bem a causa dela, mas a única forma... Não, tá bom. Se quiser fazer cortando, Cortando acho que é melhor. pode. O glaucoma é um grupo de doenças que afeta o nervo ocular e hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Nós ainda não sabemos a causa do glaucoma. Nós apenas sabemos que a única forma de tratamento é com a redução da pressão intraocular. O glaucoma, ele não oferece, na grande maioria das vezes, nenhum sinal ou sintoma que o paciente perceba o aparecimento da doença. Portanto, a única forma de nós diagnosticarmos é através do exame oftalmológico, onde nós avaliamos a pressão intraocular e a saúde do nervo óptico. Para o diagnóstico, nós podemos fazer diversos exames para tentar detectar a doença, entre eles o campo visual, onde se mede a... E como descobrir que se tem glaucoma? Bem, a única maneira é através do exame oftalmológico, onde se fará a avaliação da pressão intraocular, a avaliação da saúde do nervo óptico e a campimetria computadorizada. Okay. Bem, como tratar o glaucoma? O glaucoma é tratado com a redução da pressão intraocular, que pode ser feito com a utilização de colírios, com a cirurgia convencional. Isso. Ou com a cirurgia com a nova tecnologia do MIGS. Bem, como tratar o glaucoma? Não. O glaucoma pode ser tratado com a redução da pressão intraocular. Isso é feito com a utilização de colírios, com a cirurgia convencional ou com a nova cirurgia MIGS, que é a cirurgia microinvasiva para a cirurgia de glaucoma. Pode ir. E o glaucoma pode ser tratado com a redução da pressão intraocular, através da utilização de colírios, tratamento a laser, cirurgia tradicional ou com a nova cirurgia MIGS, que é a cirurgia minimamente invasiva para o glaucoma. O que você vai fazer para resolver isso, doutor? Explica para minha mãe. Você conhece a velha, hein? Conheço. Já operei ela. Pode ir. Bem, quando a nossa visão não melhora mais com o uso dos óculos, é muito provável que esteja se desenvolvendo uma catarata neles. A catarata é uma... De novo. Quando a visão não está... Quando a visão não melhora mais com o uso dos óculos, é muito provável que esteja se desenvolvendo uma catarata no cristalino. A catarata é... Quando nossa visão não melhora muito com o uso dos óculos, é muito provável que esteja se desenvolvendo uma catarata. A catarata é a redução da transparência do cristalino e geralmente acontece a partir dos 60 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que se... Não está legal. Não estava No início? do início. Tá.
Quando a nossa visão não melhora muito com o uso dos óculos, é muito provável que esteja se desenvolvendo uma catarata. Catarata é a perda da transparência do cristalino, que pode acontecer em qualquer idade, mas acomete mais as pessoas a partir dos 60 anos. A cirurgia de catarata vem avançando muito nos últimos anos e as novas tecnologias permitem cirurgias cada vez mais precisas. Ultimamente, utilizamos... vamos dar uma focadinha. Vamos lá do início. Quando a utilização dos óculos já não melhora mais a visão, pode ser possível que você esteja desenvolvendo uma catarata. A catarata é a perda da transparência do cristalino. Quando você utiliza óculos e a visão já não melhora mais tanto, pode ser que esteja se desenvolvendo uma catarata nos seus olhos. A catarata é a redução da transparência do cristalino, a lente natural que ajuda a focalizar as imagens na retina. Esta perda pode acontecer em qualquer idade, mas acomete mais as pessoas a partir dos 60 anos. Há diversas formas de se fazer a cirurgia de catarata, sendo a cirurgia... Vamos mudar o enquadramento. A cirurgia de catarata é bastante feita... A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito feita ultimamente. E com o advento da... A cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais realizadas hoje no mundo. E com o advento da cirurgia a laser, essa cirurgia se tornou muito mais precisa e reprodutível. Ficou bom? Vai. A cirurgia de catarata é uma cirurgia complexa e a automatização... A cirurgia de catarata é uma cirurgia complexa e a automatização destes passos através da utilização de uma tecnologia a laser permite com que essa cirurgia se torne cada vez mais precisa e reprodutível. Aí nós vamos para o off. As incisões na córnea são realizadas com o laser, através de uma tecnologia avançada que as confecciona em 3D. O cristalino é fragmentado em pequenos pedaços para que sejam facilmente retirados através da aspiração, utilizando muito menos energia para a sua realização. Vamos ler de novo isso aqui. O cristalino é fragmentado em pequenos pedaços para que sejam facilmente retirados através da aspiração, utilizando muito menos energia para a sua realização. Toda a tecnologia da cirurgia a laser permite muito mais precisão na cirurgia e no posicionamento da lente, proporcionando uma recuperação mais rápida e um pós-operatório mais previsível. Há diversas formas de se corrigir a visão para ficar sem os óculos. A forma mais tradicional é através da cirurgia a laser. Nessa cirurgia é feita a correção utilizando-se um laser para remodelar a superfície da córnea. Essa cirurgia permite a correção dos graus de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Para os pacientes que não podem fazer a cirurgia a laser por problemas na córnea ou por problemas... De novo. Estava me interessando. Estava me interessando. Estava te interessando já? Estava, esse que é o intuito. Há diversas formas de se realizar a correção dos óculos. A forma mais conhecida e tradicional é através da cirurgia a laser. Com essa cirurgia é feita a remodelação da superfície da córnea, corrigindo os graus de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Mas há pacientes que não podem realizar essa cirurgia, ou por problemas na córnea, ou porque não possuem graus suficientes. Não. Tá, você falou que... Fechar. Tá mais. Tá mais? Então tá fechado. Mas há pacientes que não podem se submeter à cirurgia a laser, por problemas na córnea. Para esses pacientes, há as lentes...
Mas há pacientes que não podem se submeter à cirurgia a laser por problemas na córnea. Para esses pacientes, Nossa, estou parando mesmo. Mas há pacientes que não podem se submeter à cirurgia a laser por problemas na córnea. Para esses pacientes, há as lentes fásicas, são lentes que são implantadas dentro do olho e que também corrigem a visão tanto longe. Mas há pacientes que não podem se submeter a essa cirurgia por doenças na... Não, vamos começar Vamos lá, de novo. Por quê? Ah, Estamos em 1 minuto e meio. tá. E esse é um tema muito interessante. Hoje, há diversas formas de... Não. Vamos lá. Muita gente chega no consultório tá. querendo se livrar dos olhos. Muitas pessoas chegam ao consultório com... Muitas pessoas chegam ao consultório com vontade de se livrar dos óculos. O primeiro passo é fazer uma avaliação para saber qual a melhor técnica cirúrgica é a indicada para o seu problema. Isso só é possível através do exame oftalmológico. Neste exame é possível aferir corretamente o seu grau e também fazer exames específicos, como a tomografia dos olhos e também o exame do fundo do olho. Vou voltar. Não, no fundo do olho, são esses exames. Quais são as cirurgias? E vai daí pra frente. Eu tô em 30 segundos. Você tem 30 segundos para desenrolar. Pode ir. Você quer começar de novo? Quero começar de novo. Então agora é As opções. as opções, né? Após a avaliação, é possível se determinar qual a melhor opção para a cirurgia. Após a avaliação, é possível se escolher entre as diversas técnicas cirúrgicas para a correção da visão, entre elas a cirurgia a laser, o implante de lentes intraoculares ou através da cirurgia de catarata. Não ficou bom. Pode ir. Muitos pacientes chegam ao consultório. Muitos pacientes vêm ao consultório querendo ficar livre dos óculos. Para isso, é necessário inicialmente fazer uma avaliação oftalmológica minuciosa. Isso envolve a avaliação da... Desenvolve o exame disso. Vamos lá, isso. Vamos de novo. Muitos pacientes vêm ao consultório com interesse de ficar livre dos óculos. Para isso, é necessário uma avaliação oftalmológica minuciosa, onde se avalia qual o grau correto da pessoa. Muitos pacientes vêm ao consultório querendo ficar livre dos óculos. Para isso, é necessário, antes de tudo, fazer uma avaliação minuciosa da saúde ocular. Muitos pacientes vêm ao consultório com interesse em ficar livre dos óculos. Para isso, é necessário fazer uma avaliação minuciosa da saúde ocular, que envolve a avaliação do erro refrativo que o paciente pretende corrigir, a saúde da córnea e também o exame do fundo do olho. Após essa avaliação, é possível escolher entre as diversas formas de tratamento dos erros refrativos, que envolve a utilização de cirurgia a laser para a correção da superfície ocular, a utilização de lentes intraoculares que corrigem a refração do paciente e também para aqueles pacientes que já possuem dificuldades de visão, além de longe, também para perto, há as lentes trifocais que fazem esse tipo de correção.